Muito bem-vindos a todos. Estamos dando início à nossa sétima aula do nosso curso de Novo Testamento, onde estamos a estudar os livros escritos pelo apóstolo João. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente sobre a carta de 2 João. Nós já trabalhamos sobre o Evangelho de João. Na aula passada falamos sobre a primeira carta de João e hoje nós vamos focar o nosso estudo na segunda carta de João. Como temos feito sempre, vamos orar para que Deus nos ajude e nos dê sabedoria e graça e que possamos ser iluminados pelo Espírito Santo, de modo que aquilo que vamos estudar aqui possa trazer uma mudança na nossa vida, uma aplicabilidade no nosso ministério. Curve a sua fronte e vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, clamamos pela tua ajuda, graça e misericórdia. À medida que estudamos a tua palavra, que tu fales aos nossos corações. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, como dizia, estamos a entrar numa nova fase, onde vamos estudar hoje a carta de 2 João. São 3 cartas. A primeira, estudamos na aula passada, tem 5 capítulos, uma carta pequena, mas 2 João e 3 João são ainda menores. Tem apenas um capítulo cada livro. E no caso do 2 João, tem 13 versículos e 3 João, 12 versículos. São cartas muito pequeninas, mas profundas e que apresentam desafios para nós hoje, porque são situações enfrentadas no primeiro século, mas que também são reais no dia de hoje. Antes de nós entrarmos no conteúdo, é bom vermos alguma coisa relacionada à autoria e ao destinatário, a quem a carta foi escrita. Logo no versículo inicial, capítulo 1, verso 1, diz: o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos. Aí vem uma expressão interessante, porque nós não encontramos o nome de João abertamente no livro, o que era diferente nas cartas de Paulo. Paulo, normalmente, quando escrevia, ele escrevia: Paulo, servo de Jesus Cristo, aos irmãos que estão em Roma, em Filipos, em Galácia. E aqui, o autor apenas se apresenta como o presbítero. A expressão presbítero, assim como ancião, pastor, eram expressões usadas para o líder religioso daquela época. O líder máximo, aquele que era o responsável da igreja. E João era um líder. O presbítero, a senhora eleita. Interessante, né? Porque quando usamos essa expressão, surge aí uma dúvida e muitas pessoas se perguntam: seria uma mulher ou seria uma igreja? Os historiadores, escritores, teólogos, muitas vezes ficam divididos em algumas questões. Essa é uma delas. Alguns acreditam realmente que se tratava de uma mulher, uma família da igreja, uma senhora com seus filhos, e João estava a escrever para essa pessoa de destaque naquela cidade. Alguém que ele respeitava, alguém que ele tinha admiração, alguém que provavelmente ocupava na igreja uma posição importante. Mas a maioria dos escritores é de opinião que isso seria uma expressão simbólica, que a senhora eleita, na verdade, se referia à igreja e os seus filhos eram os membros da igreja. Isso não faz tanta diferença, porque, na verdade, as igrejas são feitas de famílias. E se essa carta foi escrita para uma família em específica, ou se foi escrita para uma comunidade religiosa, uma igreja, não faz tanta diferença. Porque o mais importante é o conteúdo da carta. E o conteúdo que está aí se aplica, sim, às famílias, assim como se aplica a uma igreja local. Pessoalmente, eu acredito que tenha sido uma igreja. Mas mesmo que fosse uma família, como eu disse, não faria a menor diferença.
Quando nós olhamos um livro, e fica aqui uma dica, não somente para esse livro de João, mas qualquer livro que você está estudando a Bíblia, é muito importante você observar se existem expressões que o autor repete. Porque quando você identifica algumas palavras que se repetem, isso pode dar uma ideia do que nós chamamos de palavra-chave do livro. A chave é para abrir alguma coisa, não é? Quando você encontra algumas palavras que se repetem, é possível que aquelas palavras sejam fundamentais no entendimento da carta. Como a título de exemplo apenas eu coloquei aí: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Depois, verdade mais uma vez, terceira vez verdade, quarta vez verdade, quinta vez verdade. Você viu aí, amo, amor, nos versos seguintes, amemo-nos aos outros, amor, amor. Então, o que você percebe é que há duas expressões que vão aparecer com frequência no livro de 2 João: amor e verdade. Não é uma surpresa para nós, porque João é o chamado apóstolo do amor, né? O discípulo amado. E ele escreveu sobre o amor na primeira carta. E aqui, novamente, o tema é recorrente. Mas também era um tempo de doutrinas falsas, e por isso falar sobre a verdade, sobre o evangelho verdadeiro era fundamental. Então, sempre observe quais são as palavras-chave. Isso pode ajudar a descobrir qual é o objetivo da carta. Eu resumi numa frase. O objetivo da carta de 2 João é alertar contra as doutrinas falsas e encorajar para que se permaneça na verdade. Haviam tantas doutrinas, e algumas em especial que estavam a reinar naquela época, que João alerta: cuidado, fiquem firmes, permaneçam na verdade. Em outras palavras, não se deixem levar por ensinos falsos. Era preciso aprender a discernir verdade e mentira. João queria prevenir a igreja, irmãos. Eu acho que esse assunto é muito relevante nos dias de hoje. O diabo não parou de fabricar heresias. Heresias são ensinos falsos. A Bíblia fala, e João já falou isso no 1 João, agora ele fala novamente de enganadores, falsos mestres, que entram na igreja. Nós vimos isso em 1 João. Eles se intrometem na igreja sorrateiramente, quer dizer, escondidamente, e ensinam coisas erradas. É por isso que João adverte: tomem cuidado com esses que estão a pregar doutrinas falsas, contrárias à divindade de Jesus, negam a encarnação de Cristo. Cuidado com esses. É por isso que João os chama até de anticristo, porque são doutrinas falsas, são pessoas que estão se levantar contra Cristo, são anticristo. Discernir verdade e erro é fundamental. Muitas vezes as pessoas, principalmente no mundo atual, com tantas mensagens, com tantos sites, com tantas pregações na internet, algumas pessoas não conseguem discernir o que é certo e o que é errado. Procuram fontes erradas. Não conseguem perceber que aquela doutrina está a desviar da palavra. Então, tomar cuidado é fundamental. Diante de heresias, tem que permanecer firme na verdade. Esse era o conselho de João, nos versos 2 a 4, mas é o conselho para nós hoje também. João fala também da importância de manter-se unidos, porque o vínculo do amor é que liga as pessoas. E ele coloca isso muito claro, que o amor e a verdade são cordas principais dentro do livro. É preciso, então, perseverar na doutrina de Cristo, irmão, não inventar outras coisas. Há pessoas hoje que estão se desviar por outras doutrinas que não têm nada a ver com Cristo. Desviam do ponto principal. Ele diz isso claramente, nós vamos falar mais para frente. A estrutura de um livro é como que o autor organiza o livro, como é que ele monta essas camadas. Eu gosto dessa figura de um sanduíche, onde você tem pão, pão e
embaixo e no meio você tem um recheio. Essa é a estrutura simples. Há outros sandes que têm várias camadas, não é? Esse aqui só tem pão em cima, pão embaixo e no meio tem um recheio. E é assim que o autor de João organiza. Ele coloca uma introdução, parte de cima do pão, não é? Ele coloca também uma parte de baixo do pão, que é o fecho, e ele coloca no meio, então, o desenvolvimento, que é a parte mais gostosa, é o que está no meio, é o conteúdo. Estamos juntos? Então, olha o que eu estou a dizer com isso. A maneira com que João desenvolveu o seu pensamento foi fazendo uma introdução, que são os versos 1 a 3, onde ele saúda os seus destinatários, uma conclusão que é o fecho, são os versos 12 e 13, quando ele também se despede, quando ele saúda no meio. Os versos 4 a 11 é que vem o conteúdo, o desenvolvimento da carta, quer dizer, a mensagem que ele queria transmitir. Então, observem isso de uma outra forma. Você tem isso no seu material de apoio, só estou aqui a ressaltar os pontos principais. É como se fosse parte A, B, C, bom? Saudação, 1 a 3. Depois ele tem o fecho, 12 e 13. No meio, que está aí com uma cor mais clara, ele apresenta o ensino verdadeiro e depois previne cuidado com o ensino falso. Tá certo? Então, vamos para frente. Primeira coisa que ele coloca é, quando ele se apresenta, eu, presbítero, a senhora eleita, eu disse, logo nos primeiros versos aparece a palavra verdade muitas vezes. Ele disse aos filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas todos que conhecem a verdade, por causa da verdade. A primeira coisa que deve ficar claro é que é preciso não apenas conhecer a verdade, mas andar na verdade. E se vocês conhecem o Evangelho verdadeiro, permaneçam nesse Evangelho. Ele saúda graça, paz, misericórdia, não é? Então é como nós saudamos hoje, graça, paz, né? Paz do Senhor. Ele saúda graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Serão convosco em verdade e amor. Olha as duas cordas do livro, verdade e amor. E aí ele diz, eu fiquei sobremodo alegre por ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Eu gosto muito dessa expressão e devo confessar que, como professora da Bíblia ao longo de tantos anos, não existe maior alegria do que quando encontramos um ex-aluno e vemos que ele está desenvolvendo um ministério forte, uma igreja bem ensinada, bem doutrinada. E isso nos dá, como professores da palavra, muita alegria. É isso que João está a dizer. Mas também, o contrário disso pode ser uma afirmação, porque se encontramos um ex-aluno, alguém que passou pelas nossas carteiras, que conhece a verdade, mas não anda na verdade, desviou-se do caminho, está a ensinar coisas da sua própria cabeça, está a ser conduzido por influências do que vê na televisão, na internet. Ei, isso é uma grande tristeza. João diz, eu tenho grande alegria perceber que vocês andam na verdade. Os primeiros versículos, então, do desenvolvimento, ele deixa claro, irmãos, a importância do ensino verdadeiro e do amor, as duas cordas principais. Não é só conhecer, ter versículos bíblicos na cabeça, fazer discursos teológicos, mas tem que andar na verdade. O amor e a obediência são as evidências de que uma pessoa de fato anda na verdade. As pessoas olham para o comportamento, a maneira de lidar, a maneira com que aquela pessoa obedece a Deus e disse, esse sim, esse anda na verdade. O amor já era um tema que João tratou em outros momentos. Nós vimos isso em 1 João. E aqui ele diz, olha, eu não trago um mandamento novo, senão aquele mesmo antigo.
Essa coisa ele já tinha falado antes. Lembram isso em João? 1 João. Agora em 2 João, novamente ele fala no amor. Eles não é mandamento novo, é o mesmo mandamento que já vinha desde muito, só que com uma nova roupagem, não é? O amor agora que Jesus mostra, ele tem uma nova roupagem. Jesus vai dizer coisas que no Antigo Testamento as pessoas não levavam em conta. Quando ele diz oferecer a outra face, quando ele diz orar pelos vossos inimigos, perdoar, são expressões verdadeiras do amor. Isso não era novo, porque já vinha no Antigo Testamento, amai-vos uns aos outros, já era uma ordem antiga, mas com uma nova roupagem. Jesus está a insistir com eles que nós devemos amar como ele amou. Ele é o nosso exemplo máximo. Só que a questão da doutrina, da verdade e do amor, que são os dois pontos principais, muitas vezes são o motivo pelo qual muitas pessoas caem na sua fé. Às vezes é o comportamento, como eu disse, discursam e dizem, como falamos em 1 João, que amam a Deus, mas acabam não obedecendo os seus princípios. E a questão da verdade, o desvio, está nesse verso 9. Olha o que diz aí a palavra, se você olhar na sua Bíblia, há algumas traduções diferentes, confira aí. Mas aqui diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como tem o Filho. Eu gosto muito dessa expressão e quero usar essa imagem. Você vê aí uma figura de Jesus caminhando junto com alguém. Nós devemos caminhar com Cristo, seguir a Cristo, estar junto com Ele, ficarmos firmes naquilo que Ele ensinou. O grande perigo é quando nós ultrapassamos a doutrina. O que é ultrapassar a doutrina de Cristo? É deixar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que está na Bíblia, e vamos à frente, vamos adiante. Ultrapassamos, quer dizer, passamos à frente. Olha o perigo disso, irmãos. Estamos nos colocar à frente e deixamos Cristo para trás e dizer assim, olha, Cristo agora é comigo, já sei. Eu já sei tantas coisas que eu já posso inventar minhas próprias doutrinas. Começam a pregar coisas que não estão na Bíblia. Coisas que tiraram da sua própria cabeça, textos mal interpretados, ensinamentos que divergem da palavra. Então, cuidado para não ultrapassar a doutrina. Esse é o conselho de João. Ele fala da necessidade do amor e a necessidade de nós permanecermos na verdade, nada de inventar doutrinas falsas. Olha que coisa forte, porque ele diz: aquele que ultrapassa a doutrina, que inventa doutrinas, que começa a dizer coisas que Jesus não disse, que não permanece na Bíblia, ele diz que esse não tem Deus. Uau! Quer dizer, está a mostrar pelo seu comportamento, pela sua ação, inventando coisas contra a Bíblia, que não tem Deus. Mas aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como tem o Filho. Hoje em dia surgem muitos líderes e começam a ensinar coisas, e às vezes aqueles crentes mais simples, que não têm conhecimento bíblico, acatam aquela doutrina como se fosse verdade. Mas esses líderes estão a ultrapassar o ensino de Cristo. Naquela época havia o que nós chamamos de gnosticismo, que era um ensino falso. E esse ensino, segundo o texto de 2 João, verso 1, capítulo 1, verso 7, muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Interessante, porque a crença do gnosticismo era uma doutrina falsa que estava se filtrada dentro da igreja naquela época da Ásia Menor, no primeiro século. Interessante porque eles não confessavam Jesus como alguém que encarnou, vindo em carne. Então negavam
isto, assim como negavam também a divindade de Cristo. Mas eles não negavam isso categoricamente, não diziam não, não foi. Eles jogavam dúvida, não reconheciam, davam espaço então para que as pessoas ficassem a duvidar. É assim que trabalha o diabo desde o início, né? Lembram quando ele conversa com Adão e Eva? Ele diz, não foi assim que Deus disse, ele torce as escrituras. A mesma coisa acontece até hoje, acontecia com os gnósticos. Eles não diziam claramente que Jesus não tinha se encarnado, que Jesus não era Deus, mas jogavam dúvida, ficavam deixando as pessoas no ar. Muitas vezes as pessoas não vão negar a Bíblia totalmente, mas vão distorcer os textos bíblicos, fazendo com que as pessoas fiquem confusas. Como é que nós podemos lidar então com doutrinas falsas, se o diabo não parou de fabricar doutrinas, né? Doutrinas falsas. O texto, nos versos 10 e 11, ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Portanto, aquele que dá as boas-vindas faz cúmplice das suas obras más. Irmãos, aqui tem uma advertência para nós, porque na nossa cultura moçambicana, aqui por exemplo, é muito comum quando chega uma visita, um hóspede, ceder a palavra. E muitas vezes chegam visitantes que os pastores não conhecem profundamente. Não sabem o que eles pensam, não conhecem a sua igreja, não conhecem a sua doutrina. E muitas vezes entregam os púlpitos para que preguem e quando vê, está ali sendo pregado uma heresia. Alguns até, por uma questão de educação, de cuidado para não confrontar, depois que aquele pregador prega uma doutrina falsa, não tem coragem de intervir ou de no final fazer um testemunho, fazendo com muito jeitinho, com muito cuidado, uma correção. Os crentes vão embora pensando que aquela doutrina é certa. Às vezes as pessoas que estavam ali já não voltam, não estão. Aquilo que entrou ficou. E o pastor não teve coragem de dizer, opa, aqui é um pequeno desvio. Então tomem cuidado. O texto diz que João era duro naquela altura, né? Ele estava dizendo aqui, ó, nem recebam, nem deem boas-vindas, quer dizer, não deem prioridade a essas doutrinas falsas. Eles estão se infiltrar, vêm, pregam doutrinas, nós não podemos bater palma. Nós temos que impedir que essas doutrinas entrem dentro da igreja. Então, o que eu estou a dizer com isso é que você tem uma escolha, ou a verdade ou uma heresia. Você não pode permitir que a heresia entre na igreja e você ficar de braços cruzados, de olhos fechados, fazendo de conta que você não está a ver. Se você percebe que há doutrinas falsas entrando na igreja, o combate é o ensino. Ensine, corrija, converse. Muitas vezes as pessoas elogiam ainda no final da pregação, por uma questão de educação, como se estivessem concordando com aquilo. E é isso que João está a dizer, eles tomem cuidado, você não pode ser cúmplice de uma doutrina falsa. Então, amados, como é que nós podemos permanecer na verdade? Nós temos que permanecer na verdade através do estudo da Bíblia. É por isso que muitos de vocês se matricularam num curso teológico, não é? Mas tem que estudar a Bíblia com profundidade, na sua casa, no dia a dia, no seu devocional. Você tem que buscar uma vida de comunhão com Deus. Para poder discernir a verdade e erro, você tem que ouvir Deus. Viver uma vida coerente, onde aquilo que você prega é realmente aquilo que você ensina, aquilo que você vive. Não há diferença. Então é muito importante que nós apliquemos os conselhos de João nesse livro tão pequeno, de 13 versículos apenas. E lá no nosso coração a gente decida viver na verdade. Para refletir, nós
poderíamos concluir a nossa aula fazendo alguma aplicação na nossa própria vida. Será que eu tenho andado na verdade? Como é que eu tenho agido ao perceber ensinos falsos na minha igreja? Tenho ensinado, tenho combatido, tenho corrigido? Eu tenho amado a Deus obedecendo os seus mandamentos? Porque ele fala que andar na verdade é obedecer os mandamentos de Cristo. Há alguma coisa que eu preciso corrigir? Corda número 2, né? Ele fala do amor. Será que eu tenho amado ao próximo? Andar na verdade é amar. Então, amados, eu gostaria realmente de desafiar você, cada aluno, a pensar nesse livro tão pequenino, mas tão profundo. João fala do amor, João fala da verdade. Não há maior alegria do que saber que os nossos filhos andam na verdade. Não podemos andar no erro. Nós não podemos copiar o erro. Onde percebemos que há erro, nós temos que voltar sempre para a palavra. Para isso, temos que estudar a Bíblia, porque muitos dos erros são falta de conhecimento, são frutos da falta de conhecimento bíblico. Pessoas que pregam doutrinas erradas porque interpretam mal. Então, estudar a Bíblia é fundamental. Se preparar bem para ensinar, pregar com profundidade. Assim, nós vamos estar combatendo as heresias. Então, assim, nós temos que concluir a nossa aula de 2 João. Na próxima aula, nós vamos falar da 3ª carta de João. E assim como esta, pequena, mas profunda. Então, eu peço a você, prepare-se, leia. Venha para a classe já preparado, tendo lido o texto sagrado. Então, que Deus nos abençoe, que você e eu possamos andar na verdade, cumprir os mandamentos, amar uns aos outros como a Bíblia nos manda. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.